Graça e paz, idêntico, estamos aqui no Fundamento de número 5. O tema de hoje é Ele é tudo e está em todos. Eu queria agradecer você que tem acompanhado todos esses vídeos que nós temos gravados aqui sobre os fundamentos que norteiam essa nossa compreensão a respeito da identidade. A gente tem gastado algum tempo aqui com a teologia, né, que está por trás disso tudo. E a ideia desse vídeo é basicamente isso. Também compartilhar um pouquinho mais do que é esse lance de Jesus ser tudo e estar em todos. Eu quero começar com um texto que está em Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu acho lindo esse texto. Cristo é tudo em todos, que é o que deu a base aqui, o título do nosso vídeo. Para a gente poder destrinchar um pouquinho melhor esse texto, é importante a gente perceber primeiro que ele está falando que Jesus é tudo. E para a gente compreender o que significa ser Jesus ser tudo, parece um conceito tão generalista que acaba que a gente não consegue entender bem o que tudo significa. Mas a palavra de Deus dá algumas sugestões a respeito do que esse tudo significaria. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui está dizendo o texto que é dele, por ele e para ele. Ou seja, tudo tem a ver com Cristo. Absolutamente tudo o que existe, tudo o que acontece na história tem a ver com Cristo. Tem um outro texto de Colossenses 1, de 16 a 20, que vai falar um pouquinho sobre isso também. Diz assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele se reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, aqui tem várias características aqui que representam esse tudo que Deus é, né? O que é visível, o que é invisível, o que é trono, o que é soberania, o que é poder, o que é autoridade. Antes dele nada existiu, ele subsiste, né? Antes de tudo, ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio e o fim, ele é o primogênito entre muitos irmãos, nele habita toda a plenitude de Deus. Esse detalhezinho do texto de habitar a plenitude a gente citou em alguns fundamentos anteriores. Mas o fato é que Jesus carrega nele todas essas coisas. Absolutamente todas essas coisas. Se a gente for para Efésios 1, de 9 a 10, ele vai dizer, ó: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, em Cristo se converge todas as coisas. Por isso que o texto diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, caminho e verdade e vida são Cristo, né? Está em Cristo todas as coisas. Então é importante entender primeiro aí que Cristo é tudo, certo? Então a primeira parte daquele texto inicial que nós utilizamos aqui, de Colossenses 3:11, é para explicar o que significa que Cristo é tudo. Porque às vezes a gente fala assim, não, Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo. O que isso significa? Cristo é tudo, tudo mesmo, cara. Tudo que existe é Cristo, entendeu? Tudo que existe está nele. Por alguma razão, às vezes a gente não consegue observar e encontrar Cristo nas coisas porque os nossos olhos estão contaminados. A gente não consegue olhar para um ser humano que aparentemente está totalmente errado e achar que Cristo está nele, por exemplo. A gente não consegue acreditar muito nisso. Por quê? Porque nossos olhos ainda estão contaminados. Mas isso é papo para um outro dia. Eu queria agora dedicar os próximos minutos desse vídeo falando, uma vez que a gente já sabe o que é Jesus ser tudo, ou tudo estar convergindo em Cristo, como a gente falou agora, eu queria dedicar os próximos textos a falar o que significa que então esse Cristo que é tudo, estar em todos. Gálatas 3:28 diz assim: não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que
Paulo está dizendo em Gálatas, a respeito do que Jesus fez, é que Jesus quebrou as castas e as diferenças de ordem econômica, de ordem de gênero, de ordem de raça, de ordem de nacionalidade. Ele quebrou tudo isso. Antigamente Deus tinha um povo, ele conduzia um povo específico, que tinha um propósito de trazer o Messias para o mundo, trazer o Messias para a terra. Então ele tinha um povo específico dele. Agora, o que ele está dizendo é que todas as pessoas carregam essa semelhança do Cristo dentro de si, podendo ser despertas pelo fator crer, né? Ou seja, uma vez que a gente crê, esse Cristo dentro de nós é desperto, mas isso também é assunto para um outro momento. O que eu queria endossar com vocês aqui, na verdade, é que caem essas castas, porque Cristo uniformiza tudo. Então, não existe mais superioridade entre homem e mulher. Por exemplo, há toda uma discussão de feminismo, né, do machismo, de defesa de questões de gênero. Há uma defesa grande a respeito da criança. Não tem diferença mais de criança para adulto, para idoso, de mulher para homem, de religioso não religioso. Cristo está em todos, ele é tudo, todas essas coisas que a gente citou, em todas as pessoas. Se a gente vê Romanos 10, 11 a 13, ele ainda endossa um pouco mais essa ideia. Ele diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, aqui, uma vez que cremos, né, nós acessamos esse Jesus que é tudo em nós. Se a gente ir um pouco além ainda, Romanos 2,11 vai dizer que Deus não é um Deus de parcialidade. Ele não é um Deus parcial. Ele é um Deus imparcial. Ele trata todos de maneira igual. Homem, mulher, criança, adulto. Tudo aquilo que já citamos por aqui. Um outro texto, Atos 10, 34 a 35, diz: então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Mais uma vez aqui mostrando que Deus não tem parcialidade nesse processo de identidade. Ele inclui a todos. Todos aqueles que creem são inclusos nessa família. E o último texto, Tiago 2, versículo 1 e depois o versículo 9, diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aqui o texto está dizendo para nós, para que a gente também não faça isso. Da mesma forma que o Pai, que é a nossa referência de identidade, não pratica a parcialidade, nós também não. Então aqui há uma queda de muros, entendeu? Não há aqueles que são de esquerda e aqueles que são de direita. Todos são reino de Deus, entende? Todos fazem parte de uma mesma família. O cara da direita e o cara da esquerda, a mulher e o homem. Seja lá quais forem as diferenças, não importa, entendeu? Porque todos são um em Cristo. E Cristo é tudo em todos. Ou seja, uma vez que eu creio nesse Cristo, o tudo de Cristo se apodera de mim. De maneira que esse tudo agora me faz olhar para todas as outras pessoas como sendo pessoas que carregam o tudo de Jesus dentro delas. E aí eu não faço mais uma luta de classes, eu não aceito mais que as pessoas sejam tratadas de maneira diferente, porque elas têm alguma diferença de gênero, de classe social, de credo, qualquer outra coisa. A gente não faz mais isso. Então, como idênticos, nós temos o tudo de Cristo, nós temos Cristo por completo dentro de nós. O que Deus em Cristo é tudo em nós, a gente também pode olhar para os nossos irmãos e tratá-los sem parcialidade. Eu espero que tenha sido útil para você mais esse vídeo. Eu te espero no Fundamentos de número 6. Um abraço para você, que Deus abençoe.